Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E eu resolvi de começar uma série de vídeos contando um pouco de testemunho da minha vida para vocês. Eu acredito que tudo que a gente pedir para Deus com fé, Deus nos dá. Então, a menos que a vontade dele seja melhor que a nossa, e aí muitas das vezes ele não permite nós termos o que a gente quer porque ele tem algo melhor para nós. Hoje eu vou contar para vocês um pouco do testemunho de como a gente conseguiu essa casa onde eu tô morando agora, tá? Eu sou filha única, para quem não sabe, e meu pai, minha mãe, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito segura, então ele não é aquela pessoa de esbanjar dinheiro, de ficar dando as coisas assim fáceis, né? E não julgo ele por isso, eu acredito que ele sofre muito para ele conseguir o que ele tem, e ele sofreu muito para ele chegar onde ele chegou, então não foi com a ajuda de pessoas, foi com seu próprio suor, teve poucas pessoas que ajudaram, então eu acredito que isso fez ele se tornar uma pessoa mais fechada, de não gostar de ajudar muito as outras pessoas, e eu super respeito a opinião dele. Por que eu tô falando isso? Vocês já vão entender. Quando eu casei com meu marido, a gente foi morar com a minha mãe, aí depois fomos morar pra Erechim, depois voltamos pra minha mãe. E aí depois, Erechim, pra quem não sabe, a gente é uma cidade que dá uma hora e pouco de viagem daqui da minha cidade pra outra cidade. Então a gente foi morar meio longinho daqui. E quando aí a gente voltou de lá porque não deu certo de ficar lá. E voltamos e ficamos na minha mãe, só que também não deu certo, começou as brigas e tal, tanto da parte do meu marido com meu pai e minha mãe, quanto da minha parte também, porque eu sempre fui uma pessoa que eu puxei muito pelo meu pai isso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto que fiquem se metendo, dando opinião nas coisas. Meu marido, ele é uma pessoa mais calada, mais quieta, né? E começou certas coisas a acontecerem e tanto eu quanto meu marido a gente conversou e achou que seria melhor a gente se mudar. Fomos morar em outra casa, não deu certo também, e aí a gente alugou uma casa na cidade. Eu tô encurtando a história, tá? Alugamos uma casa na cidade e começou-se a batalha, né? Pra trabalho, pra conquistar as coisinhas, comprar móveis, comprar outras coisas, né? Sonho que a gente tem depois que a gente casa, de ter um bem-estar maior pra casa e pra gente, né? E se vocês estão escutando barulho no fundo, gente, me perdoem. Eu coloquei a fritadeira elétrica fritar a batatinha. E aí, pessoal, nós estávamos pagando aluguel, eu trabalhava por um período, depois eu parei, depois eu voltei a trabalhar de novo. Porém, meu salário não ajudava muito na casa em si, mas assim, eu comprava coisas pra mim, ajudava a comprar coisas pro meu marido, roupa, essas coisas, sabe? Que não é tão essencial, mas que a gente precisa. Volta e meia, mulher gosta de se cuidar, mulher gosta de ter essas coisas. E por o meu marido ter um salário curto e a gente ter muitas contas, ele não podia me dar isso. Então, eu decidi que eu iria trabalhar, muito nova. Na época eu tinha uns 16, 17 anos. Os 17 anos eu tinha. E
Eu trabalhava, conseguia meu dinheirinho e assim a gente ia. Eu sempre fui uma pessoa de acreditar muito em Deus. Eu fui criada na igreja e sempre, não pela igreja, mas eu sempre acreditei muito em Deus. E todas as viradas de ano que a gente passava na igreja, eu pedia pra Deus que eu queria uma casa e que eu queria sair do aluguel. E eu vou chorar. Ai, meu Deus. E então começou-se a oração e eu pedia, e eu pedia, e eu fui pedindo. E chegou um final de ano, o último final de ano, eu disse pra Deus, Deus, eu não aguento mais. Porque assim, eu via que o meu marido, ele sofria, sabe? Não sobrava dinheiro no final do mês, então eu lembro que uma vez faltou erva e eu consegui só um copo de erva emprestado, sabe? E aquilo me doía muito porque eu via que ele sempre foi um cara de ficar muito calado, ele não era uma pessoa de se queixar. Mas eu via que doía pra ele, sabe? Não poder dar as coisas pelo salário ser pouco. E aí, na época, a gente pagava quase R$ 400 de aluguel. E aí, eu disse pra Deus, eu disse, Deus, eu sei que tu tem o melhor pra nós. E eu pedia pra Deus para que Deus tocasse no coração do meu pai, para que ele comprasse um terreno, nem que não passasse no nome, mas que ele comprasse um terreno para que a gente pudesse construir ou colocar uma casa em cima. E aí eu orei e eu disse, Deus, eu queria uma casa, nem que fosse velhinha, mas que fosse nossa, sabe? Que a gente pudesse ter algo nosso. Eu nunca fui uma pessoa de me achar ou de ficar ostentando coisa pra ninguém, sabe? Eu sempre fui uma pessoa. Eu e meu marido sempre fomos uma pessoa que não temos dinheiro, assim, ai, eu sou bem de vida e tal. Não, mas a gente tem Deus, sabe? E hoje eu quero deixar isso pra você. Talvez você tá passando por um momento difícil, talvez tenha um sonho que esteja tão distante pra você, mas pra Deus não é impossível. E aí, eu lembro que aquele final de ano eu disse, Deus, eu não aguento mais. Eu disse, coloca as tuas mãos, porque nós estamos sofrendo, sabe? E não era por falta de eu ou do meu marido trabalhar, sabe? Nós dois estávamos trabalhando. E aí, nós não pensávamos em financiar, porque a gente já tinha um carro financiado que a gente pagava por mês. Na época a gente ainda estamos pagando 250 por aí. E aí eu comecei a pedir muito a Deus, muito, para que Deus tomasse providência, sabe? E eu dizia para Deus que eu não queria uma casa para mim achar ou para mim dizer que eu tinha uma casa, eu só queria por necessidade. E aí aquele último ano que eu pedi, dali uns 2 meses depois, meu pai comprou o terreno. E ele veio e disse que se a gente quisesse construir no terreno, a metade do terreno era nosso. E que nós podíamos sim construir. E aí começou a pergunta de como que a gente ia conseguir construir, né? Porque a gente não tinha condição, a gente não tinha dinheiro. E aí a minha sogra chegou e disse assim,
eu dou pra vocês o dinheiro pra uma casa, pra vocês comprarem uma casa de madeira e colocarem em cima. E se eu não me engano, foi 4.000 e pouquinho dessa casa que a gente tá hoje, foi paga na época. E eu fiquei muito feliz, sabe? E eu percebi que Deus estava conosco. E aí compramos a casa, só que a casa era bem velhinha e não tinha banheiro, não tinha lavanderia, não tinha área. Deus tocou no coração do meu avô e ele ajudou com uma parte para construir a lavanderia e a área. E a gente foi fazendo aos poucos. Aí a gente começou a construir, começou a erguer. Aí a minha sogra decidiu de pagar um pedreiro. Ele veio, terminou de erguer, terminou de fazer as coisas. Na época a gente só tinha a área, a lavanderia e o banheiro. E tínhamos colocado a casa em cima. E o coberto era muito, 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 muito velhinho, sabe? E aí, uma vez deu temporal, a minha sogra colocou pra nós o coberto novo, porque a gente não tinha condição de colocar. E Deus realizou nosso sonho, Deus realizou o meu sonho. Talvez você não tenha dinheiro para você realizar o teu sonho, mas Deus usa as pessoas para te abençoar. A casa aqui é nossa, a sogra deu para nós, e a gente reformou ela por dentro, é outra casa, assim, nem é a mesma casa mais, porque a gente com o tempo foi trabalhando, foi conseguindo realizar as coisas, conseguindo comprar outras coisas e graças a Deus hoje a gente tem, dentro da casa, tem um bem-estar maior. Passamos por momentos difíceis, muito difíceis. Eu lembro que um dia tava chovendo muito e aí começou a pingar goteira dentro de casa. Nessa casa aqui começou a pingar goteira, nós estávamos dormindo, aí pingava no quarto. E apesar de estar pingando, de estar passando por esse momento difícil, eu agradeci a Deus porque pelo menos era nosso, sabe? Eu vim te contar esse testemunho e tenho outros testemunhos para contar porque a minha vida é feita de testemunhos. Para te dizer que existe um Deus que se você pedir com fé, se você se humilhar e se você buscar Ele de todo o teu coração, Ele dá tudo o que você quiser. Ele é o dono da prata e do ouro. E aí você vai dizer, ai, mas esse Deus não te deu uma casa nova, mas não foi o que eu pedi. Eu só queria sair do aluguel. E eu não me arrependo em nenhum momento de não ter pedido uma casa nova. Porque eu prefiro 10.000 vezes estar numa casa simples do que estar numa casa rico, de linda, maravilhosa, mas não ter alegria. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Todas as vezes que eu oro, eu agradeço a Deus. Porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Muitas coisas. E quero te dizer que se você tá passando por um momento difícil, tenha calma. Tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar. Apesar de a gente ser o ser humano, ser falho. Acreditar, mas ter aquela dúvida no coração.
Deus sabe de todas as coisas. Eu quero te dizer que eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Mas é um Deus que eu sirvo. É um Deus que eu tenho fé. Que Ele é o dono da prata e do ouro. E talvez se você está passando por um momento difícil, talvez se nesse momento que você está passando, você não possa dar tudo que o teu filho quer, ou você não possa realizar um sonho teu que parece que está distante, mas Deus pode realizar. Deus realiza sonhos, basta você pedir, basta você se humilhar. Então eu quero te dizer que Deus é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tenho muito, muito, muito o que contar para vocês de testemunho. E eu senti de Deus de vir aqui começar a contar os meus testemunhos para vocês. Talvez você que vai me assistir ache uma coisa boba, mas para mim não é. Então eu quero te dizer que você tenha fé e acredite em Deus, porque Deus ainda realiza sonhos. Uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.